dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui na Feira do Rolo, domingo, dia 9. Hoje parou de chover, tá sol. Aproveitar então para pregar um pouco aqui, ó. Ainda é cedo ainda, deve ser umas 8 horas por aí. Mas aproveitar, tem bastante movimento, né? Feira é feira. Deixa aí. Abre-nos a porta, Senhor. Abre-nos a porta, Senhor. Abre-nos a porta, Senhor. Elas que estavam em desespero. Abre-nos a porta, Senhor. Abre-nos a porta, Senhor. Era tarde demais. Não se prepararam e ficaram. Abre-nos a porta, Senhor. É que vai meia-noite. Jesus está voltando. Como estão suas vestes? Os talentos estás usando. É quase meia-noite e você está dormindo. Adeus, teu azeite. Os portais já estão se abrindo. É quase meia-noite. O tronco vai se ouvir. Prepare-se pras bodas do cordeiro. O noivo vem aí. O noivo vem aí. O noivo vem aí. O noivo vem, o noivo vem aí. O noivo vem aí. O noivo vem aí. O noivo vem aí. É quase meia-noite. Pregar evangelho, né? Isso. Cabelo em pé. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Jesus disse: ide pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Jesus, ele disse que ele voltaria como ladrão de noite e pegaria o mundo de surpresa.
realmente, se Jesus voltasse hoje, esse mundo aqui ia entrar em parafuso, não sabendo o que aconteceu. Mas a Bíblia, ela já diz tudo para nós, antecipadamente. Jesus falou assim: eu estou avisando vocês, para que vocês não sejam pegos de surpresa. O mundo jaz no maligno. O Deus desse século é o diabo. É a Bíblia que diz: e correrão de uma parte para a outra. A ciência se multiplicará. Mas o que adianta tanta ciência se não sabe nem para onde estão indo? Tanta tecnologia, mas não tem poder de salvar a sua alma. O que adianta então o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Que valor que vai ter? O dinheiro no grande dia do Senhor. E o dia do Senhor está perto. O dia do Senhor se aproxima. E a Bíblia diz que é um dia de alvoroço, dia de trevas, dia de nuvens, dia de escuridão. Se o mundo está do jeito que está, e o Espírito Santo ainda está na terra, imagina o dia que Jesus retirar a sua noiva, a sua igreja daqui. Aí esse mundo vai realmente saber a falta que faz a presença de Deus para nós. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas iriam se desviar da fé para darem ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônio. É possível que você não esteja vendo tudo o que a Bíblia diz. O certo é errado, o errado é certo, a luz é trevas, a trevas é luz. O mal é chamado de bem, o bem é chamado de mal. O doce é chamado de amargo, o amargo é de doce. O mundo está todo drogado. As pessoas estão cambaleando, feito bêbados. A mesma situação da terra. O profeta Isaías diz: a terra está cambaleando, feito um bêbado. E a terra está assim por causa dos seus moradores. Justamente porque não querem dar ouvidos. Não querem crer na mensagem que Deus enviou. Quando não é, a Bíblia diz: ele era um homem fiel, temente a Deus, e ele se desviava do mal. Era um homem justo. Não era um pregador da justiça, diz a Bíblia. Jesus disse assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não era um pregador para avisar aquele povo do juízo. Mas eles não deram ouvidos. 100 anos, 120 anos, não é ali avisando eles que eles seriam destruídos. E eles não quiseram acreditar. Não quiseram acreditar que aquele velho, a Bíblia diz que em 480 anos ele tinha quando começou a construir aquela arca. Com 600 anos veio o dilúvio. 120 anos. E as pessoas achando que ele só era um velho fanático, louco, que não sabia o que estava falando. Realmente foi difícil para aquela geração acreditar em um dilúvio, porque não existia chuva. Foi muito difícil eles acreditarem que Deus
iria destruir tudo. Eu até entendo a situação daquela geração. Eles não tinham Bíblia. Eles não tinham uma história escrita. Mas hoje, que desculpa que nós vamos ter? Além de ter uma Bíblia escrita desde o princípio, tudo como Deus fez, a história toda sendo contada, e ainda por cima, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que foi derramado para que todos pudessem chegar ao conhecimento da verdade e serem salvos. Que desculpa então dariam? O apóstolo Pedro aumentar um pouquinho o som aí, filho. E aqui. Aqui é aberto. Mexe no volume e para de funcionar o trem aqui. Ei, microfone sem fio. Ei. Microfone sem fio nada. Nossa, é um caso sério esse negócio de microfone sem fio. Fica dando mau contato, né? Você confia mesmo. Brasil todo. Foi para Amazonas, foi 6 meses que eu estava aqui achando. Ah, Jesus manda aí, irmão. Tem que sair de casa e tem que ir. Não adianta ficar em casa. Diz assim a carta do apóstolo Pedro: para que vos lembrai das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo seus próprios desejos, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste.
pelas quais coisas pereceu o mundo antigo de Noé, coberto pelas águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Esse mundo aqui já está reservado para o fogo, para a destruição. Essa conversa de COP30, preocupação com a Amazônia, de clima disso, clima daquilo, isso é tudo conversa furada. Jesus falou que os poderes do céu seriam abalados. A terra está fora do eixo. Haveriam grandes terremotos. As pessoas iriam desmaiar de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Guerras e rumores de guerras. Nação contra nação e reino contra reino. Que esperança que você vai ter? Na política não existe esperança. Porque quem controla a política é Satanás, o Deus desse mundo. Religião, todas as religiões levam você para Roma. E Roma vai levar você para o inferno. Porque o Papa é o anticristo. Você não tem para onde fugir, não, filho. Religião é uma causa de grande lucro, escreveu o apóstolo Paulo. Vai ficar rezando para morto? Vai continuar rezando por uma estátua que não fala, que não anda, que não entra? Vai continuar procurando as pessoas em macumba, feitiçaria? Demônios, doutrina de demônios. As pessoas não deram ouvidos. Se corromperam. Escarnecedores, zombadores. É isso que a Bíblia diz, escarnecedores. Até crianças zombando do Evangelho. Devia ter vergonha na cara, moleque. Seu pai não deu educação para você de temer a Deus? Escarnecedores. Virão escarnecedores. Mas essa geração está com dias contados. Como foi nos dias anteriores ao dilúvio, assim será na vida do Filho do Homem. Correndo de um lado para o outro. Aí um avião atrás do outro. Todo mundo correndo para lá, correndo para cá, voando para cá, voando para lá. Mas a Bíblia diz que o Filho do Homem viria com poder e grande glória das nuvens dos céus para buscar a sua igreja. Não vão acreditar nessa promessa. É isso que o apóstolo Pedro escreveu aqui. Não vão acreditar nessa promessa. Lucas 18:8 diz, Jesus falou assim: quando o Filho do Homem vier na sua glória, nas nuvens, porventura achará fé na terra? Será que vai achar fé? Fé no que, minha parecida? Sírio de Nazaré? No Exu? Fé em quê, filho? No dinheiro, na loteria? É a Escritura. Jesus falou, examine as Escrituras. Nela você vai encontrar a vida eterna. Não é no Catecismo Romano escrito pelo Papa, pelas mentiras do Vaticano. Não é no livro de Xixinoé, Evangelho de Allan Kardec. Não é nas revistas de Testemunho de Jeová, nem no livro dos Mormons. Jesus falou, examine as Escrituras. João 5:39. Se você quiser encontrar a vida eterna. Agora você quer uma religião para ganhar dinheiro? Pode escolher o diabo. O diabo prometeu toda a riqueza do mundo, toda a glória desse mundo. Ele é o Deus desse mundo. As pessoas iriam se desviar da fé.
para darem ouvidos à doutrina de demônios. Pior que não escutar a palavra de Deus é escutar o diabo. Além de não escutar, de não buscar a verdade, é propagar a mentira. Quanto mentiroso, hein? Filho do diabo. A terra está infestada de filhos do diabo. É por isso que Deus vai matar essa geração, filho. Uma geração de evangélico que não sabe pregar o evangelho. Uma raça de evangélico que não presta para nada. Olha o juízo chegando para a tua casa. O juízo está perto. E mesmo assim não querem dar ouvidos. Cada um buscando seus interesses. Amantes de si mesmo, diz a Bíblia. Amantes de si mesmo. Só está aqui para ganhar dinheiro. Você está pensando que o seu dinheiro vai resolver alguma coisa? A Bíblia diz que seria mais fácil achar ouro na rua do que achar um homem que tema a Deus. Jesus ele vai falar assim, que a geração de Noé comia e bebia, só barriga cheia, só pensando em si mesmo, barriga cheia. O Deus deles é o ventre, escreveu o apóstolo Paulo. Só vivem para comer, para encher a barriga. Jesus falou assim, eu tenho uma comida melhor, fazer a vontade do meu Pai. Trabalhar não pela comida que perece, mas trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna. Então comer e beber, filho, não vai salvar você. Não é porque você está comendo e bebendo que você é filho de Deus. Comiam e bebiam. Mas a Bíblia diz que os beberrões não herdarão o reino de Deus. E nem os glutões. Tinha um culto chamado, um Deus chamado Baco. E eles comiam, bebiam a noite inteira até vomitar. E depois comiam de novo. E ficavam a noite inteira fazendo orgias sexuais, servindo a esse Deus, Deus Baco. Daí a palavra bacanal, Baco. E a gente está vendo uma geração que só vive de carnaval. Marcha para Exu, marcha para Satanás, marcha da maconha. Está achando mesmo que vai ficar escondido? Os traficantes fugiram do Rio de Janeiro uma vez e vieram se esconder aqui em Campinas. Está achando mesmo que vai se esconder de Deus? Ninguém se esconde aos olhos de Deus. A geração de Noé achou que podia escapar. Deus mandou o dilúvio. Sobrou 8 pessoas. Somente 8. Noé em sua casa. Noé em sua família. Por quê? Porque eles trabalharam para construir uma arca. Eles não trabalharam para ficarem ricos. Noé trabalhou para construir uma arca para poder salvar a sua casa. E nós somos a casa do Espírito Santo. E essa obra tem que ser construída sobre a fé da palavra de Deus. Sobre a rocha, senão essa casa cai. Vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade e derruba essa casa. Como Jesus fala em Mateus 7. Compravam e vendiam. Parece é bom ter dinheiro para comprar e vender. A Bíblia diz assim, aqueles que querem ser ricos, eles caem em tentação e laço, desejos loucos e nocivos, que submergem os homens
na perdição e na ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E caindo nessa cobiça, muitos se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Amor ao dinheiro. Compravam e vendiam. Compravam e vendiam. Tinha muito dinheiro, não tinha? Mas não tinham fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. A Bíblia diz que os incrédulos ficarão de fora do reino de Deus. O jovem rico foi procurar Jesus. O jovem muito rico foi procurar Jesus e perguntou o que eu tenho que fazer para ser salvo. Ele não gostou do que ele escutou. Porque Jesus foi direto na sua ferida, a avareza. A Bíblia diz que a avareza é idolatria, amor ao dinheiro. Jesus já foi direto na ferida dele. E você quer ser salvo mesmo? Então vende tudo que tem e dá o dinheiro aos pobres. Depois você vem e me segue. E você terá um tesouro no céu. Você já percebeu quantos pastores se desviaram da fé para ficarem ricos? O Vaticano, dono do banco mais rico da terra. Você já perceberam? Tem Jesus na boca, mas não tem Jesus no coração. São ricos. Ficaram ricos. E não estão necessitando nem de Jesus mais, porque jogaram Jesus para fora da igreja de Laodiceia. De tão ricos que ficaram, não precisam mais de Jesus. Compravam e vendiam. Estão comprando até profeta para pregar o que gostam de ouvir. Casavam e davam-se casamento. Outra coisa que Jesus disse sobre a geração de Noé: comiam, bebiam, compravam, vendiam, casavam e davam-se casamento. Sexo à vontade. Sexo para agradar todo mundo. Homem com homem, mulher com mulher. Homem com animais. Homem com máquinas. Com internet. Sexo para todo gosto. Até com mortos. A Bíblia diz assim: todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas aquele que se prostitui, ele peca contra o próprio corpo. Hoje não querem mais uma família, marido, mulher e filhos. Hoje preferem mais ter um cachorro do que ter um filho. A geração de Noé ficou registrada aqui, ó, que seria a mesma coisa no fim dos tempos. Não iam dar ouvidos. Mas o Evangelho sempre vai continuar avisando você: corre para salvar a tua alma. Corre, foge. Foge da idolatria, foge da prostituição. Por isso que Jesus falou assim: olha, quem tem ouvidos, ouça. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. Porque nos últimos dias terão comichão dos ouvidos. Amontoarão para si doutores, conforme seus próprios desejos. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se para fábulas. Fim dos tempos. Não tem mais o que acontecer. Tudo que a Bíblia diz já está claramente visível. Tudo. Todos os sinais que foi revelado através do Espírito Santo para os profetas, para os apóstolos, tudo está acontecendo. A ciência se multiplicou,
perderam a fé, perderam o amor, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriaria, perderam tudo que tinha para perder, até a vergonha, diz o profeta Jeremias. Não sabem nem o que é envergonhar-se, perderam tudo. A mesma coisa, Jesus vai dizer assim, nos dias de Ló, que morava na cidade de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que choveu fogo e enxofre. E eles foram queimados vivos. 5 cidades. Esse é um Deus que o mundo não aceita. Um Deus de justiça. A Bíblia diz lá em Apocalipse 6, nos 7 selos, e lá no 5º selo diz que as almas que foram assassinadas por causa do nome de Jesus, por causa da fé em Jesus, essas almas estão debaixo do trono de Deus, clamando por justiça. E biblicamente falando, esse é justamente o momento que a gente se encontra. As almas não estão intercedendo por nós, como o catolicismo fala, que morreu e está lá intercedendo por nós. Mentira, morto não intercede por ninguém. A Bíblia diz que quem intercede por nós é Jesus Cristo. Não é Maria, não é Buda, não é Maomé. E lá relata: até quando, Senhor, justo juiz, não julga e não vinga o nosso sangue? O sangue daqueles que estão na terra morrendo? Ninguém fala nada da chacina dos muçulmanos. Muçulmanos matando cristãos na Nigéria. Ninguém fala nada dos cristãos sendo mortos, assassinados por muçulmanos. Uma religião de assassinos. Foge desse tipo de gente. É um bando de assassinos. Foge desse tipo de gente. Em nome de Deus, matam pessoas. O catolicismo fez isso na Idade Média. Matou milhões de pessoas. Em nome de Deus. Não estão vendo o que está acontecendo no mundo? O mundo está em guerra. Uma guerra silenciosa. Matando você e seus filhos. Dentro da sua casa. Apenas com o celular vendo mentira. Amém. Amém. É de Deus, né? Estão acreditando em fábulas e não na verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Muitos iriam se desviar da fé. Por isso que o apóstolo Pedro escreveu, que as pessoas iriam zombar, escarnecer da promessa da sua vida. Você acha que os políticos vão acreditar que Jesus vai voltar? O diabo sabe. O diabo sabe. A Bíblia diz que Satanás sabe que Jesus vai voltar. Apocalipse 12:12. Está escrito assim: ai dos moradores da terra, porque o diabo descerá até vocês, e ele tem grande ira, sabendo que pouco tempo resta. O diabo sabe que Jesus está voltando aí. Ele foi expulso do céu, se rebelou contra Deus e arrastou 1/3 dos anjos. 1/3 de demônios dos anjos que Deus criou está trabalhando para levar vocês para o inferno.
para destruírem vocês e dominar a terra. Lembra de uma música? Uma música não dá para chamar uma porcaria dessa de música. Um funk. Está tudo dominado, está tudo dominado. Há muito tempo atrás, está tudo dominado. Está mesmo. Escola ensinando drogas. Escola, faculdade ensinando homossexualismo. Está tudo dominado mesmo pelo diabo. E agora vem outra música dos infernos. Ah, não dá para chamar de música. Vai descer, você está descendo para o inferno. É para o inferno que essa geração está descendo. O diabo está zombando da cara de vocês e vocês não estão escutando. É o diabo que está zombando de vocês. Salmo número 2. As nações da terra se levantaram contra Deus e contra o seu ungido, Jesus. A ONU foi criada para destruir o cristianismo, para estabelecer uma nova ordem mundial, o governo do anticristo. Para isso que foi criada essa porcaria de ONU. E o povo acreditando que a ONU veio trazer paz. É porque você não conhece a Bíblia. Salmo número 2. Porque se ajuntaram os povos, imaginam coisas vãs, coisas inúteis. Os reis da terra se levantaram, os governos se consultam contra o Senhor e contra o seu ungido. Rompamos suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Esse governo diabólico, maligno, esquerda, direita, capitalismo, comunismo, esse governo diabólico é governo do anticristo. E o papel desse governo é afastar você de Jesus Cristo. Até essas igrejas evangélicas, apoiadores e políticos, é uma igreja que não presta para nada. É uma igreja que vendeu a alma para o diabo. As nações da terra, os governos, direita e esquerda, os governos da terra, vamos romper qualquer relação com Deus. Vamos romper qualquer relação com Jesus Cristo. E o que eles promovem é homossexualismo. Está difícil de ver um homem macho. Que a gente vê um bando de marica, com a calça toda agarradinha. Um bando de marica. A mulher é mais homem do que ele. Perderam o conceito de homem macho. Perderam o conceito de mulher feminina. E as nações da terra, ONU, promovendo o homossexualismo, promovendo as drogas, porque esse bando de drogado que anda por aí, é a ONU que está promovendo essa desgraça. Tráfico de droga dá muito dinheiro, o que eles querem é dinheiro. E você que vota em A, em B, em C, você vai para o inferno junto com eles. A igreja não se mistura com esse mundo. A igreja não se mistura com esse mundo. Os filhos do diabo vão ser jogados no inferno. Os filhos do diabo vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. Os traficantes estão pensando que estão com a bola por cima. Não estão não, filho. Estão fazendo a vontade do diabo. E quem faz a vontade do diabo morre. Quem faz a vontade do diabo morre. Salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que de Deus ninguém zomba. Os traficantes com arma na mão, tudo achando que são homem. Homem nada, marica. Homem carrega a Bíblia. Homem carrega a palavra de Deus. Um bando de marica com um monte de arma na mão, achando que são os bambambam. Olha lá. Pega uma de verdade.
Pega uma de verdade. Vamos ver se é homem de mesmo. Pega uma de verdade, vem aqui. Aí são crianças, zombadores, escarnecedores. Zomba da pregação do evangelho. Mas você vai lembrar da minha cara, viu? Infeliz. Quando Deus acerta as contas. Eu estou pregando para a pior geração que já existiu na terra. A pior. É a pior geração que já pisou na terra. Você acha que Deus tem medo de traficante? Deus mata um por um se ele quiser. Mas o povo gosta. O povo ama escutar mentira. Escreveu o profeta Ezequiel. O profeta Jeremias disse que o povo deseja os falsos profetas. O povo deseja os falsos profetas. Hoje você olha para uma igreja, parece um hospício de louco, conversando com estátua, falando numa língua estranha que é mais estranha do que o diabo. A Bíblia diz que eu tenho um culto racional para fazer diante de Deus, com o meu corpo, com a minha vida, um culto racional. O Brasil está tomado de demônios. Eu estive em Brasília quando esse Lula entrou. Deus mostrou um dragão vermelho sentado lá. O diabo está governando esse Brasil de ponta a ponta. Os governos desse mundo, governo do anticristo, querendo romper a relação com Deus, querendo romper a relação com Jesus Cristo. Uma igreja morta, que não serve para nada. Uma igreja morta, fala que acredita nele, mas não vive para ele. Tem que dar graças a Deus por Lula. Foi Deus que colocou o diabo no poder. Foi Deus que colocou o diabo. Foi Deus que colocou o diabo. É ele que coloca, é ele que tira. Sabe por quê? Porque o povo é ladrão. Precisa de um ladrão para governá-los. Seja da direita, seja da esquerda. Não me interessa em quem você acredita, em quem você apoia. O diabo é o Deus da política. O diabo é o Deus da política. Continua nesse caminho que você vai acabar no inferno. O diabo é o Deus da religião. A igreja é santa. Sabe quem é santa? Separada. Separada. A igreja é santa porque ela é separada. Ela não se mistura com política. A igreja não se mistura com ecumenismo, religião. Vai lá no Vaticano. O Papa botou uma sala para os muçulmanos rezarem. Religião de assassinos. É isso aí que o mundo quer? É exatamente isso. O que o mundo quer e que o mundo gosta. De ladrão, de mentirosos. Estão defendendo o próprio diabo. Uma geração que se tornou advogado do diabo. Mas olha aqui, o Salmo número 2. Aquele que habita no céu vai rir. Deus vai rir. Deus vai zombar da cara deles. É ver esses líderes mundiais reunidos. Tudo para fazer leis contra a palavra de Deus. Casamentos de homem com homem. Para fazer lei, legalizar o aborto. Assassino de criança. A Bíblia diz no Salmo 139. Antes que eu fui formado no ventre da minha mãe, Deus já me conhecia. Bando de assassinos que promovem aborto. Você vai ser jogado no inferno. Você veio para escutar a missa? Vai procurar o Padre Marcelo. Vai procurar o Exu. Se você quer dinheiro, quer poder, vai procurar o diabo. Mas a palavra de Deus é vida eterna. Vida em abundância, vida com Deus. Por que Noé escapou? Porque a Bíblia diz que Noé andava com Deus.
Noé andava com Deus. Foi por isso que ele escapou. Você andando com Lula, com Bolsonaro, você vai para o inferno. Andando com o Papa, andando com o Exu, você está em caminho do inferno. Não gosta de escutar a verdade? Problema teu, filho. Deus não vai mudar. Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Diz em Malaquias: eu sou o Senhor, eu não mudo. E ele não muda mesmo. Você acha que Deus vai mudar? Jesus falou que não vai passar uma vírgula de tudo que foi escrito. Não vai cair um acento. Não vai passar uma vírgula. Tudo isso que está escrito está se cumprindo. Jeremias capítulo 2 diz que Deus vela para cumprir sua palavra. Deus não vai cumprir os dogmas do Papa. Deus não vai cumprir as doutrinas do Espiritismo ou do Islã. Mas Deus vai cumprir a sua palavra. Jesus falou assim: os judeus queriam um líder político. Os judeus queriam um rei que libertasse eles de Roma. Então eles estão até hoje escravos de Roma. Roma ainda governa esse mundo. E é Roma que vai trazer o anticristo. Daniel capítulo 2. Disseram assim: nosso rei é César. Não queremos que este Jesus governe sobre nós. Não queremos. Eles disseram com sua própria boca: não queremos. Por que o povo defende o errado? Por que o povo quer viver nas trevas, fazendo mal? Tudo quanto fizeram um desses meus pequeninos, a mim fizeste. São leis. Tudo que você faz para o teu próximo volta para você. Você que faz macumba para matar, você vai morrer pela macumba que fez. Tudo que você faz para o teu próximo volta para você. Esse é o reino de Deus e sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça. Que tipo de igreja que foi criada? Uma igreja que não teme a Deus? Uma igreja que só pensa nas coisas terrenas? O apóstolo Paulo diz que são inimigos da cruz de Cristo aqueles que só buscam as coisas terrenas. Por isso que a geração de Noé foi destruída. Por isso que Sodoma e Gomorra virou cinzas. Porque só pensavam nas coisas terrenas. E aí pediram um rei para governá-los. O povo de Israel nunca esteve contente com o governo de Deus, porque não tiveram fé. Fé é um requisito para você chegar até a Deus. Porque Deus é invisível, não é uma estátua. Deus é invisível. Você não vê, você não carrega ele em procissão. Está lá em Pará, Belém do Pará, carregando uma estátua de Círio de Nazaré, para cima e para baixo. Goiás, carregando uma estátua do Divino Pai Eterno, um velho careca. Aparecida, uma estátua que diz que achou no rio. Isso aí não é Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por que mataram os profetas? Hein? Jesus falou: vocês, Jerusalém, vocês que se gloriam de ser cidade de Deus, vocês mataram todos os profetas. Vocês mataram todos os profetas que Deus enviou.
Quantas vezes eu quis guardar vocês como uma galinha guarda os pintinhos debaixo da asa? Vocês não quiseram. Lembra da pandemia? Que arma diabólica que o diabo criou? Uma doença feita em laboratório. E você correu para debaixo da cama e ficou com a cueca na cara, respirando gás carbônico. Quantas milhares de pessoas morreram com apenas uma jogada do diabo? Só uma jogada do diabo. A mídia toda promovendo essa doença criada pelos governos. E vocês acreditaram nessa droga de vacina. Vocês envenenaram seu próprio corpo. Não acreditaram na Bíblia. Não acreditaram na palavra de Deus. Zombaram. Zombaram para acreditar na ciência. Para acreditar na política. Zombaram de Deus para acreditar na religião. Deus está procurando verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Deus vai rir da cara deles. 3 pessoas saíram de Sodoma. Todo mundo virou gay. 5 cidades viraram gays. Gênesis 19. 5 cidades viraram gays. A Bíblia diz desde a criança até o velho. E você vai acreditar em Rede Globo? Que papo de intolerância religiosa o quê, filho? Deus vai jogar no inferno quem não obedecer. Tem esse negócio não, filho, de defender gay, defender bandido, defender ladrão. Mentiroso, ladrão, vai acabar no inferno. Você que defende política, você está indo para o inferno. Você que defende homossexualismo e aborto, você está indo para o inferno ainda que você não pratique. Ainda que você não pratique, você está apoiando. Romanos capítulo 1. O povo erra por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. A maioria dos pastores não quer pregar a Bíblia. Tem medo de processo. Você deveria temer um juiz. O juiz da vida e da morte. Não temer esses carecas, esses vagabundos, que fizeram pacto com o diabo para sentar em Brasília. Estando cheios de toda iniquidade, de prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, murmuradores, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nácios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que juízo? Sodoma e Gomorra foi destruída, juízo. Conhecendo o juízo de Deus, que juízo? O dilúvio. Que juízo? O apóstolo Pedro vai dizer no capítulo 2 da segunda carta: Deus não perdoou os anjos que pecaram. Deus não perdoou os anjos que pecaram. Deus não poupou o mundo antigo de Noé. Deus não teve misericórdia de Sodoma e Gomorra. Vocês conhecem o juízo, está na história, está na Bíblia, está na ciência, está na nossa cara. Os quais conheceram o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente praticam, mas também consentem com aqueles que fazem. Para dar ouvido hoje. A Bíblia diz: se ouvides a voz do Senhor teu Deus, se arrependa hoje. Não deixa para amanhã, porque você pode morrer hoje.
Senhor teu Deus é hoje. O dia de amanhã não existe. O dia de amanhã não existe, disse Jesus. Basta cada dia ser mau. Se ouvirdes a voz do Senhor, vocês estão ouvindo a voz de Deus, Senhor. Não é o pregador, é Deus. O apóstolo Paulo escreveu esse livro, foi escrito para aviso nosso. A vontade de Deus é que todos os homens se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. O único Deus verdadeiro, Jesus, e o mundo rejeita. Tem uma parábola que Jesus conta dos lavradores maus. E Jesus fala assim, olha, o rei arrendou a terra. E aí passou um tempo, ele mandou seus empregados buscar o acerto de conta da arrendação. Você aluga uma terra, aluga uma fazenda, e depois você vai lá buscar o lucro. Você arrendou para alguém trabalhar. Fez o que Deus fez com a terra. Colocou o homem aqui, por um certo tempo, e ele vem para pedir conta. E aí diz que esses lavradores, quando viram os servos do rei pedindo conta, espancaram, mataram outros. Aí o rei falou assim, vou mandar mais. Mandou mais. Esses servos do rei eram os profetas. Mataram, apedrejaram, decapitaram, tacaram fogo. E aí, Jesus conta assim, por último, esse rei disse, vou mandar meu filho. Quem sabe terá respeito pelo meu filho. E você já sabe da história. Crucificaram ele e deram-lhe uma coroa de espinhos. A Bíblia diz muito claramente, não ameis o mundo. Não ameis o mundo. Não ameis o mundo. Não ameis o mundo nem o que existe no mundo. Porque o mundo passa, os seus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Senhor é meu pastor, Senhor, manda em mim. Palavra Senhor, Ele manda. Ele dá ordem. Senhor é meu pastor, é muito bonito falar isso, né? Senhor é meu pastor e nada me faltará. Hipócrita. Você não obedece. Ele não é o teu Senhor porque você não obedece. A maconha fala mais alto, a cachaça, a prostituição. Não adianta você recitar o Salmo 23 se você não sabe que Ele é o Senhor. Senhor é meu pastor, eu não necessito de nada. Porque quem tem Jesus tem a vida. Quem tem Jesus tem o nome escrito no livro da vida. Deitar-me faz em verdes pastos. Quanta gente fumando maconha para dar um grau. Ou encher a cara de cachaça para fugir dos problemas. Deitar-me faz em verdes pastos. Palavra de Deus, filho. Pastos verdejantes é a palavra de Deus, viva. Alimento para nossa alma é a verdade da palavra de Deus. Pastos verdejantes, filho. O diabo está dando capim para você fumar. Erva maldita para o povo se entorpecer. Pastos verdejantes é só Jesus que pode dar. Ele é o verbo de Deus. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. O mundo está em guerra, filho. É um querendo matar o outro. Filho matando pai, pai matando filho, está tudo endemoniado. Jogando filho de cima da janela do prédio. Estão tudo endemoniado. Estão zombando de Deus. E as consequências estão vindo. O juízo está chegando. A Bíblia diz que a terra está gemendo com dores de parto. Gemendo com dores de parto.
Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 5. Acerca dos tempos, das estações, não necessita de que se vos escreva, porque vocês sabem muito bem o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois quando disserem paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. De modo nenhum escaparão. Novo Testamento e Velho Testamento é a mesma coisa. Basta você saber interpretar. Disserem paz e segurança. É o que a ONU anda pregando por aí. É o que os governos estão pregando, paz e segurança. Na base da espada, da arma, matando uns aos outros. De modo nenhum escaparão. Eu vi, Amós capítulo 9, eu vi o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse, fere a coluna, estremeça os umbrais e faz tudo em pedaço, sobre a cabeça de todos eles, e eu matarei a espada até o último deles. Nenhum deles conseguirá fugir, nenhum deles escapará. Ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali. Se subirem ao céu, dali fareis descer. Se se esconderem no cume do Carmelo, buscar-los-ei, dali os tirarei. E se os meus olhos se ocultarem no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os picará. Não tem para onde fugir. Já no profeta Ezequiel disse, se você fugir da espada, a fome te alcança. Se você fugir da fome, a peste te alcança. Se você fugir da peste, os animais te matam. Juízo. De modo nenhum escaparão. Quando disserem paz e segurança, haverá repentina destruição, como dores de parto, a uma mulher que está grávida. A terra está gemendo com dores de parto. Jesus disse isso. O profeta Amós disse isso. Jeremias disse isso. O apóstolo Paulo disse isso. A terra está gemendo com dores de parto. E não tem para onde fugir. Se fugirem para o céu, Deus vai derrubar de lá. Se fazerem bunker para se esconder no fundo da terra, Deus os matará. Se fugirem para se esconder no fundo do mar, Deus também os matará. Não tem para onde fugir. Os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra. E Ele está procurando os fiéis. Aqueles que creem no nome dEle. Aqueles que sabem que existe a vida eterna. E foi conquistada pelo sangue. Paulo está escrevendo para essa igreja. E ele está dizendo, vocês não são trevas. Eu não estou em trevas porque eu sei que ele vem. Eu sei que ele volta. Eu sei que ele está perto. Eu sei que ele é o juiz. Por isso eu não estou em trevas, eu sei. Tenho certeza que ele vem. Para que aquele dia surpreenda vocês com um ladrão. Jesus ele contou em Mateus 25 a parábola das 10 virgens. 5 eram loucas e 5 eram prudentes. As loucas não tinham azeite em suas lâmpadas, porque não se prepararam, não buscaram azeite. Quando veio a meia-noite, ouviu-se um clamor, o noivo vem aí. Saiam ao encontro, corram ao encontro dele. Mas como que vai correr no meio das trevas se você não sabe para onde está indo?
Jesus falou, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas. Quem lê Bíblia, filho, quem lê, quem crê. Quem crê na palavra de Deus é vivo. Quem não crê está morto. Tem nome que está vivo, mas está morto, diz Apocalipse 2. Tem nome que está vivo, mas está morto. Somos filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Não dormamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem de noite, os que se embebedam-se de noite. Essa bebedice aqui é espiritual. Diz aí Apocalipse que uma mulher, uma prostituta, um sistema, uma religião, uma política, chamada Babilônia, confusão, ela daria o cálice da ira de Deus para os povos da terra beberem. O vinho da sua prostituição. A terra está bêbada por causa de tanta mentira que o diabo contou. De tanta mentira que o diabo semeou. A terra ficou embriagada de mentira. Por isso que estão aí fazendo marcha da maconha, marcha para Satanás. Obrigado. A terra está embriagada de mentiras. Se o teu coração não for reto, sincero, você jamais vai acreditar nessa mensagem. Se você não deseja a vida eterna, você jamais terá fé para ser salvo. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Está vendo? Fé. Efésios 2,8 diz que a fé é o dom de Deus. A fé que salva você do inferno é um dom de Deus. Porque o mundo tem fé na Aparecida, vai para o inferno. O mundo tem fé no Exu, vai para o inferno. Tem fé no dinheiro, tem fé na política, tem fé em qualquer coisa, mas vão para o inferno. A fé que salva o homem é só a palavra de Deus. Se o teu coração for uma terra seca, não vai produzir nada, nenhum fruto digno da vida eterna. Se o seu terreno, seu coração for espinhoso, você não vai aguentar a fé. Se o coração for de pedra, não vai produzir raiz. Logo, logo você está pulando de galho. Mas se for uma terra boa, o teu coração vai dar muito fruto. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele. Você vê a declaração do Papa, que Maria não salva, mas nunca salvou. Mas catolicismo sem Maria não existe. Porque é uma religião pagã. Adoração à Rainha dos Céus, uma deusa. E o diabo transformou Maria numa deusa, na Rainha dos Céus. Quando passou o dilúvio, toda aquela geração foi destruída. Logo em seguida, no capítulo 11, vem falando da torre de Nimrod, a torre de Babel, a torre da confusão das línguas. Você já viu quantos youtubers pregando besteira? Cada um pregando a sua ideologia satânica, diabólica, maligna. O Brasil fazendo culto por diabo. Igreja satânica sendo levantada no Brasil e no mundo. Você acha que Deus não está vendo tudo isso que está acontecendo na terra? Ele viu e ele determinou o dia do juízo. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas ai dos moradores da terra, quando soar a última trombeta e os mortos ressuscitarem em Cristo. Ai dos moradores da terra,
Quando o Espírito Santo for retirado daqui, o diabo descerá e ele enganará muitos. Fará grandes milagres e vai se assentar no trono de Deus querendo ser Deus. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas me seguem. As ovelhas não seguem o lobo, disse Jesus. A Torre de Babel foi criada por Nimrod. A Bíblia diz um homem poderoso, mas um filho do diabo. Ele tentou criar uma torre, edificar cidades, para tentar fugir do juízo. Uma torre que chegasse lá em cima no céu, onde Deus não podia mandar outro dilúvio. Mas não adianta. Deus confundiu a língua deles. E ninguém entendia mais ninguém. E hoje acontece o mesmo. Mas se você for de Deus, você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia. Busque o Senhor enquanto pode achar. Invocar enquanto Ele está perto. Porque em Hebreus 9:27 está escrito assim: está ordenado ao homem morrer uma vez. Depois disso, sexo e juízo. Não existe missa de sétimo dia, nem purgatório, nem reencarnação. Mas o juízo, você pode ter certeza, filho. Deus trará a juízo todas as obras que os homens fizeram debaixo desse sol. Tudo. Tudo que foi encoberto será revelado, disse Jesus. Foge da idolatria, da feitiçaria. O Deus desse mundo, o diabo. O principal ponto que Jesus destacou no seu sermão profético do fim dos tempos: cuidado que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome. Virão muitos em meu nome. O diabo não quer que você não acredite em Jesus. Ele te ofereceu um Jesus falso, um Jesus genérico, para você acreditar no filho da Maria. Mas ele é filho de Deus, não é filho da Maria. Para você acreditar na reencarnação, no espírito evoluído. Jesus não é espírito evoluído, ele é filho de Deus. Cuidado que ninguém vos engane. Idolatria é pecado de feitiçaria e leva para o inferno. O sujeito lá pegou uma arma de brinquedo e ficou tipo uma metralhadora de brinquedo apontando pra mim. É cada uma que se vê, viu? Escarnecedores, né? A palavra já disse tudo. Nós há anos pregando aqui nessa feira. Se vocês não sabem, todas essas barracas aí, ó, todas elas têm que pagar imposto pro PCC para poder funcionar. E eu sei disso porque eles passam de barraca em barraca, né? Uma vez eu vim aqui com um vizinho meu, né? Pra ele vender umas coisas que o irmão dele morreu e aí ficou pra ele vender. Aí eu trazia as coisas pra ele aqui na cara, mãe. E aí eles passavam com o carnezinho. É crime organizado mesmo. Eles passavam aqui com o carnezinho, cobrando, na época era R$70 por mês ou 50 por cada domingo. Se você viesse só um domingo, você pagava 50. E quando teve aquela rebelião no Rio de Janeiro, que os traficantes fugiram pro morro, daqui a pouco, irmão, vai ficar um pouco ainda. Quando teve lá que os traficantes fugiram pro morro, que a polícia matou também um monte deles lá, alguns deles fugiram pra cá. E aqui do lado aqui, ó, aqui, ó, tá vendo o avião do lado de lá? Aí é o aeroporto de Viracopos.
Aqui no meio passa a rodovia Santos Dumont, né? Ela vai sair em Sorocaba. Então teve uma sexta-feira, se eu não me engano, eles... tem barraca, hein? Você subindo lá, ó, tem uns 3, 4, 6, sei lá, 5 quarteirão lá pra cima lá. Tudo cheio de barraca aí, ó. E é muito dinheiro que entra pro bolso deles. E essa feira é sábado e domingo. Sábado eu acho que não é tanto movimento, né? Aí, eles na sexta-feira eles fecharam a avenida aqui e fizeram um arrastão. Aí eu não tava sabendo de nada. Cheguei no domingo aqui para pregar, né? Quando a feira era lá em cima, lá no outro ponto, né? Eles tiraram a feira de lá e trouxeram para cá. E aí eu cheguei, mas não tinha ninguém. Não tinha barraca nenhuma, só polícia. Eu falei, nossa, o que será que tá acontecendo? Aí que eu fiquei sabendo da história, né? Os traficantes do Rio tinham se escondido aí e a polícia tava aí para procurar eles. A coisa aqui não é fácil não, mano. Quer dizer, não só aqui, né? Eles realmente dominaram o Brasil todo aí e o mundo inteiro, né? Tem o apoio do governo, né? Droga dá muito dinheiro, mano. Quem se ilude com essa política aí, mano, nada, mano. Eles querem matar pessoas. O negócio ou mata drogado ou mata na bala. Entendeu? O negócio desses ricos, dessa elite mundial é matar. E o povo acreditando que o governador, ele é homem de Deus, que o governador vai limpar o tráfico, vai nada, mas... Entendeu? Isso vem de cima, isso vem do diabo. Entendeu? E esses camaradas servem ao diabo. Tá? Eles que estão aí correndo atrás de política, essa igreja aí. O outro ali defendendo o Lula. Vocês devem ter visto aí. E nem graças a Deus por Lula. Você acha? Foi Deus mesmo que colocou esse demônio lá. O povo não tem noção, filho. Aliás, né? nem os evangélicos hoje têm noção do que estão fazendo. Imagina se o povo que está no mundo vai ter. Agora eu tô sem internet para fazer ao vivo, irmãos. Agora é só gravando mesmo. Aqui na Freira do Rolo também nem pega. O sinal das vezes que eu tentei fazer ao vivo aqui nem pega. Eu não posso me dar o luxo de ficar gastando dinheiro com internet, não. Eu prefiro gastar com gasolina. Gasolina me leva aí, né? Aonde as pessoas estão para me pregar. O negócio de pregar pela internet não é o meu ministério, não. O ministério é ficar cara a cara com o diabo, ficar cara a cara com as almas que estão aí, ó. Tem que olhar no olho. O pregador não tem medo de entrar no trem e olhar no olho. Por que a maioria dos pregadores não vai pregar dentro do trem? Pega uma caixinha de som, vai pra praça e fica lá pregando pros pombos que estão comendo milho, né? Não tem ninguém lá pra ouvir. Não, filho, vai pregar dentro do trem, vai pregar no hospital, de quarto em quarto. Aí você vai dizer pra mim que é um pregador. O noivo vem aí. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus e que a palavra possa edificar e salvar em nome do Senhor Jesus. Amém? É quase meia-noite. Irmãozinho aqui, irmãozinho, tá dando uns glória a Deus aqui, ó. Não é, você ficou dando uns glória, né? Ele tá trabalhando, vendendo aí. É de Feira de Santana da Bahia. Eita, hoje tá cheia a feira aqui. Aqui é a cabeceira aqui da pista aqui.
Passou um avião atrás do outro na hora que eu tava pregando ali. Aí a rodovia Santos Dumont.